Olá, família BBC. Mais um vídeo hoje para reflexão na Palavra de Deus. Vamos voltar para a Epístola de Tiago. Hoje a gente vai trabalhar o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 19 até o 27. São os versículos finais do capítulo 1 de Tiago. Antes disso, como já é de praxe, vamos fazer uma breve oração e aí a gente volta já para a reflexão do texto, para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar longo. Deus, obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela forma como o Senhor deixou registrado para nós os Teus princípios, Senhor, os Teus mandamentos para conduzir, para guiar a nossa vida, para nos dar direção, Deus, e nos dar direção em dias como esse que nós temos vivido. Pai, dias turbulentos, dias difíceis, Senhor, dias que exigem de nós uma sabedoria, um discernimento, Deus, e que essa sabedoria e esse discernimento seja oriundo da Tua Palavra. Deus, que a gente encontre a orientação na Tua Palavra, Pai, para lidarmos com esses dias, Senhor. Nesse sentido, eu te rogo que o Senhor continue abençoando os meus irmãos, os meus queridos, Pai, que o Senhor continue abençoando os Teus servos, os Teus filhos, Senhor, cada um dos membros da nossa igreja, Pai, e dos nossos irmãos em Cristo de modo geral, Senhor, e que o Senhor nos conceda então essa sabedoria, esse discernimento para lidarmos com esses dias turbulentos, Senhor, que o Senhor continue, Pai, nos fortalecendo, renovando as nossas forças a cada dia, Deus, que o Senhor continue nos protegendo, Deus, e nos abençoando diante desses dias atípicos, Pai. Eu sei de pessoas, que já estão no turbilhão. Esses dias parados já têm gerado muito prejuízo, Pai, e eu sei de pessoas que os dias piores ainda virão, Senhor. Como resultado desses dias parados, Deus, pessoas que ainda vão sofrer prejuízos maiores, Pai, em dias futuros. Senhor, eu te peço por essas pessoas, Deus, eu te peço, Deus, para que o Senhor abençoe e cuide de cada um desses irmãos. Pai, dá-nos um bom tempo de meditação na Tua Palavra, que a Tua Palavra encontre lugar certo em nosso coração, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Deus. Gente, vou fazer uma breve leitura aqui do texto, versículos 19 e 27 de Tiago 1, e aí a gente já passa para o nosso tempo de reflexão. O texto diz assim, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Gente, são vários versículos, Não vai dar tempo de a gente exaurir tudo aqui a respeito desses versículos, mas a ideia aqui é pegar aqui os princípios essenciais que vão trazer direção para a nossa vida, especialmente em dias como esse que nós temos vivido, tá? Então, versículo 19 diz assim, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Então, só para você lembrar, tá? A expressão meus amados irmãos, ela é uma indicação para nós de que Tiago está conversando, ele está escrevendo essa carta para cristãos, ele está escrevendo essa carta para pessoas que entregaram sua vida para Jesus Cristo. Como é que a gente sabe disso? Porque ele usa essa expressão outras vezes, versículo 16, ele já fez isso, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Versículo 19, agora ele faz isso de novo. No capítulo 2, versículo 5, ele vai fazer isso de novo. E essa expressão amados ou amados irmãos, ela é uma expressão muito do contexto, eu já falei isso numa outra pregação, Ela é muito do contexto cristão. Você vê que João ele faz muito uso disso. A gente vai já ver um versículo de Romanos que Paulo ele também vai usar essa expressão amados, e é uma expressão usada quando você se dirige a irmãos em Cristo. Então, Tiago está escrevendo para cristãos aqui nesse caso. E essa informação é importante para uma questão que a gente vai ver logo a seguir no texto. Sabeis essas coisas. Que coisas, Tiago? São as coisas que eu vou falar abaixo, As coisas que eu vou já discorrer aqui são as orientações, são os imperativos, as ordens que eu vou já indicar para vocês nos versículos abaixo. Então, são essas coisas. Então, que coisas são essas? Vamos ver que coisas são essas. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Gente, aí eu destaquei o pronto e o tardio. Porque pronto aqui ele tem um sentido de célere, de rápido, de ligeiro, de veloz. Esse é o significado de pronto. Então seja rápido, seja célere, seja veloz, seja ligeiro para ouvir. Isso aponta para um sentido de disposição, Aquela disposição de coração que você tem, aquela predisposição que você tem de fazer determinada coisa. Então no que diz respeito a ouvir, você já tem que estar com uma predisposição para isso. No que diz respeito a falar e a se irar, você tem que ser tardio. E tardio tem exatamente o sentido inverso, tá? O sentido oposto. É de ser lento, é de ser devagar.
Então, no que diz respeito a falar e irar-se, você tem que ser devagar. Então, isso aponta para uma indisposição. Se pronto aponta para uma disposição, tardio aponta para uma indisposição. Então, no que diz respeito a ouvir, você tem que ser disposto. No que diz respeito a falar e irar-se, você tem que ser indisposto ou não disposto. Né? Por que, pastor, que é assim? Isso aqui é muito bacana. Aí a gente tem que falar um pouco sobre o que é esse ouvir e o que é esse falar e irar. Gente, então, predisposição para fazer uma boa avaliação da situação, para fazer uma boa análise. Antes de sair expressando e extravasando a sua ira por meio daquilo que você diz. É isso que o texto está dizendo de forma bem direta aqui para nós, tá bom? E olha só que interessante como Tiago, ele já associa o domínio da língua, né? Essa questão de falar ao irar-se. Parece que Tiago ele já está associando assim. Existe uma forma de você extravasar, de você expressar, de você manifestar a sua ira. E qual que é essa forma? É por meio daquilo que você diz. Então, tem texto, pastor, que fala sobre isso? Tem. Olha só Provérbios 12:16. Na verdade, Provérbios ele fala bastante sobre essa questão da ira. Eu separei aqui só 2 versículos, um deles é Provérbios 12:16, que diz assim, ó: a ira do insensato num instante se conhece. Olha que interessante, olha como parece muito com Tiago. Tiago ele diz assim, ó: tardio para falar, ou seja, tardio para expressar a sua ira por meio daquilo que você diz. Olha como diz Provérbios: a ira do insensato num instante se conhece. Ou seja, o insensato, o tolo, ele não é tardio para expressar a sua ira por meio daquilo que ele diz. Num instante, a gente sabe que o insensato, que o tolo, ele está irado. Por quê? Porque ele revela a sua ira, ele extravasa, ele expressa a sua ira por meio daquilo que ele fala. O prudente faz isso? Não. O provérbio diz que o prudente oculta a afronta. O prudente, ele é tardio para manifestar, para expressar, para extravasar a sua ira por meio daquilo que ele diz. Outro versículo nesse sentido, ainda em Provérbios 29:11, diz assim, ó: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Então, de novo, o tolo ele extravasa a sua ira, o tolo ele dá vazão à sua ira. Então, o tolo ele pode ser, como Tiago ele fala ali no versículo 19, ele dá vazão por meio daquilo que ele fala, ele manifesta a sua ira por meio de palavras. Enquanto que o sábio, ou seja, o prudente, ele reprime, ele tem domínio próprio, ele controla isso daí, ele age do modo correto, ele é tardio para falar, tardio para irar-se, ele reprime isso porque ele sabe que palavras elas podem machucar, ele sabe que reagir do modo incorreto ele pode trazer danos, ele pode trazer feridas depois irreparáveis, marcas que depois não se apagam. Então, parece que a Bíblia ela fala pra gente de ira e de manifestação da ira, né? Por esses versículos e por esse outro versículo que eu vou mostrar para você aqui, ó, Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Então pronto. Aqui a primeira pergunta que você faz, então, quando você se depara com esse texto de Efésios 4:26, pastor Paulo está dizendo para a gente que é possível irar sem pecar? E aí a distinção que eu quero fazer para você, não dá para a gente tratar, né, aqui do assunto ira de forma a exaurir esse assunto. Alguns vão falar de ira justa, de ira injusta, alguns vão citar alguns textos aí interessantes. Eu prefiro caminhar na distinção entre indignação e a expressão dessa indignação, que pode ser uma expressão de ira, pode ser uma expressão que não se coaduna com a palavra de Deus, uma expressão do modo incorreto. Ah, pastor, por que é assim? Porque, em alguma medida, não é errado você ter um sentimento de indignação diante de coisas erradas que você vê acontecer. Então, diante de atitudes pecaminosas, diante de pessoas que se aproveitam de outros, diante de pessoas que escravizam outras pessoas, diante de posturas e procedimentos inaceitáveis, você tem que ter, sim, um sentimento de indignação. Agora, o modo como você extravasa, o modo como você expressa isso, ele pode ser pecaminoso. E é isso que o texto está apontando para nós. Então, quando o Efésios fala irai-vos e não pequeis, ele está falando disso. Pode ser que você tenha, sim, sentimentos de indignação, mas a forma como você manifesta, como você expressa esse sentimento de indignação, pode ser uma forma pecaminosa, que é a mesma coisa que Tiago está dizendo. Quando ele diz pronto, né, apto para ouvir, celery, rápido para ouvir, ter disposição para fazer uma avaliação e uma análise da situação, é melhor do que expressar essa ira, expressar essa indignação de um modo pecaminoso. No caso de Tiago, o modo é falar, né, a falta de domínio próprio em relação àquilo que você diz. Gente, só que já tem um princípio profundo, porque quantas vezes você não esteve em uma das duas situações? Ou você já machucou pessoas, ou você já foi machucado por pessoas que falaram coisas em momentos de ira, porque não cumpriram com esse princípio que Tiago ele estabelece aqui para nós. E as duas coisas elas são extremamente danosas, porque ou você carrega marcas irreparáveis com você de feridas que foram causadas por palavras duras, ou você já
causou, você já foi a causa de marcas, de feridas, de cicatrizes que acompanham pessoas ao longo de sua vida por meio daquilo que você disse no momento de ira, no momento onde você extravasou de forma errada aquilo que você estava sentindo. Então, por isso que Tiago ele ensina isso para nós. E aí o interessante no versículo 20 é assim, que Tiago ele explica para nós o porquê de você não ter esse tipo de comportamento, né, de extravasar, de dar vazão à sua ira por meio daquilo que você fala. Por que, Tiago? Versículo 20 ele responde, porque essa ira do homem, essa manifestação, essa expressão, né, esse negócio de dar vazão à sua ira, escolhendo palavras que às vezes machucam e ferem as pessoas, esse tipo de conduta não produz a justiça de Deus. É lógico que uma postura pecaminosa não pode produzir um objetivo estabelecido por Deus na sua palavra. Note que o objetivo ele é até correto, é produzir a justiça de Deus. Mas o modo como você faz isso pode ser incorreto, e aí o fato de você querer produzir uma coisa bíblica não justifica uma conduta antibíblica, tá? Por quê? Porque Deus ele é justo, ele é santo. Deus ele não abre mão do seu caráter santo para alcançar os seus objetivos. Então não cumpre a nós como cristãos nos utilizarmos de conduta pecaminosa também para alcançarmos objetivos que pelo menos aparentemente são bíblicos, né? Então, na busca da justiça de Deus, eu não estou autorizado a assumir uma conduta pecaminosa a fim de fazer com que a justiça de Deus ela seja aplicada a determinada situação. Então, é um princípio tremendo isso daqui. E aí, Tiago, ele revela para nós nesse versículo qual que é o teste aqui. Lembra do contexto da carta que eu expliquei para você? As provações que Tiago ele fala lá na sua introdução, nos versículos de 1 a 4, são testes, né? Testes que desafiam a sua obediência à palavra de Deus. No caso aqui, o teste é o teste da injustiça. Quando ele fala aqui que não produz a justiça de Deus, então provavelmente essas pessoas elas passavam por situações onde elas se consideravam injustiçadas por determinadas situações. Gente, isso daqui é tremendo, porque assim, parece que ele escreveu isso para hoje, né? Todos nós, ou já passamos ou passaremos por situação de injustiça. Todos nós já sofreremos, inclusive, consequências de situações que foram injustas em relação à nossa pessoa. E aí, Tiago está ensinando para nós qual que é o jeito certo de você reagir a essas situações injustas na sua vida. Não é extravasando a sua ira, não é dando vazão à sua ira, não é usando a sua boca e a sua língua para vindicar os seus direitos, né? Ele diz que, na verdade, esse tipo de postura não produz a justiça de Deus. Isso daqui é bem interessante. Pastor, como é que a gente faz, então? Qual que é a postura correta? Paulo vai ensinar pra gente lá em Romanos. O que ele vai dizer? Eu já preguei nesse texto aqui, ele diz assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Olha o amados aí, né? Que eu disse que ia aparecer no texto de Paulo. Paulo também falando com cristãos. Então o que ele está dizendo aqui? Não vos vingueis a vós, amados, mas dai lugar à ira. Essa ira é a ira de Deus, tá? Eu já expliquei esse texto. A gente sabe que é a ira de Deus por dois motivos. Pela sequência do texto, quando ele vai dizer a mim me pertence a vingança, quem está dizendo isso lá em Deuteronômio 32 é Deus. Então essa ira que Paulo se refere aqui é a ira de Deus. E o segundo motivo, muito básico, muito fácil, é porque quando você vai para uma outra tradução, por exemplo, a NVI, ela diz assim, deixem com Deus a ira. É uma coisa assim que a NVI diz. Então, essa ira é a ira de Deus. E olha o que ele diz. Por que a gente tem que deixar a vingança com Deus, Paulo? Porque está escrito no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 32, 35. Deus ele diz assim, a mim me pertence a vingança e eu que retribuirei, diz o Senhor. Gente, a justiça de Deus, ela só é produzida em conformidade com a vingança justa de Deus. A ira de Deus, ela é uma ira justa, ela é uma ira que ela não vai nem extrapolar na questão da retribuição e nem ficar além da questão da retribuição. Isso daí, uma vez eu ouvi uma palestra do Lupriolo a respeito desse texto, e ele dizia exatamente isso. Só Deus ele conhece todos os detalhes, todos os meandros, todos os pormenores que envolvem uma determinada situação. E só ele, então, por ser justo juiz e conhecer todos esses detalhes, é que ele pode imputar o castigo, um castigo justo, um castigo que não vai nem além e nem fique aquém da situação, da postura daquele que produz o ato de injustiça. Então, se você quer que a justiça de Deus ela seja produzida, desde que Deus vindique isso. Por quê? Porque, via de regra, quando a gente extravasa, quando a gente dá vazão, quando a gente extrapola, o nosso objetivo final ele não é produzir a justiça de Deus. Nosso objetivo final é vindicar o nosso direito, é lutar pelo nosso direito, é encontrarmos satisfação em alguma forma de reparação do direito nosso que foi violado. E aí você já está olhando para o seu umbigo, você já está assumindo uma postura egoísta, não uma postura preocupada em fazer a vontade de Deus ou glorificar o nome do Senhor. Você está preocupado primeiramente com o seu nome, com a sua reputação, antes de estar preocupado com a reputação de Deus
E não é assim que a Bíblia diz que você tem que agir. Olha só que interessante. Então, olha o versículo 21 agora. Você tem uma conclusiva aqui, né? Portanto, é como se fosse assim, ó. Amados, vocês têm que saber de determinadas coisas. Quais coisas, Tiago? Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardio para irar-se, né? Seja tardio, seja indisposto para expressar, para manifestar a sua ira por meio daquilo que você diz. De novo, o mesmo princípio. Palavras machucam, palavras ferem. Você pode trazer danos irreparáveis para a vida de uma pessoa. Assim como você pode sofrer danos irreparáveis quando pessoas também fazem isso com você. E agora que você sabe disso, então, dito isto, portanto, logo, né? Despojando-vos de toda a impureza. É o que ele vai dizer aqui, ó. Despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Gente, isso daqui é muito legal. A NVI ela vai dizer assim, ó. Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aí você tem de novo aquela dinâmica de Paulo aqui fazendo isso daqui, ó. Porque ao mesmo tempo que ele diz despojem-se de toda a impureza e acúmulo de maldade, ou livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, ele vai dizer isso aqui, ó. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Então, de novo, aquela dinâmica. Ao mesmo tempo que você abandona uma postura incorreta, você adota uma postura correta. É um processo de substituição. A vida cristã, ela tem esse processo no que diz respeito ao desenvolvimento do caráter. À medida que nós vamos abandonando condutas, ações, reações que não se adequam à palavra de Deus, nós vamos adotando posturas, reações, ações que estão em conformidade com a palavra de Deus. Nesse caso aqui, despoje-se, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Acolha com mansidão a palavra em voz implantada. Gente, então esse versículo está apontando para o nosso coração. Os testes, as provações que desafiam a nossa obediência à palavra de Deus, elas estão aí para revelar o que está dentro do nosso coração. Então, numa situação de injustiça, você pode reagir de modo a dar vazão à sua ira por meio daquilo que você fala. E o que Tiago está ensinando para nós no versículo 21? Que quando você faz isso, você está revelando que o que dirige o seu coração são as impurezas morais e a maldade que prevalece no seu coração. E o contrário também é verdadeiro. O que Tiago está ensinando para você? Que numa situação de injustiça, você deve reagir de modo a obedecer a palavra de Deus que está implantada dentro do seu coração. Pronto, olha só que interessante isso daqui. Aquilo que a gente já conversou diversas vezes. As circunstâncias, elas só revelam para nós o que está dentro do nosso coração. Reajo de modo a extravasar, dar vazão à minha ira por meio daquilo que eu digo. Então, aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que dirige o seu coração, são as impurezas, é o acúmulo de maldade, como diz a revista atualizada. Reagir a uma situação de injustiça de modo a estar apto, pronto, salary, disposto a ouvir e fazer uma boa avaliação da situação, uma boa análise do caso antes de qualquer tipo de reação. Então a sua reação revela que o que está dirigindo o seu coração é a palavra de Deus. Isso daqui é muito legal de você entender. E aí uma questão aqui do versículo 21 que traz pra gente, ó. Então, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Lembra que eu falei que a expressão amados irmãos ia ser importante para a gente entender uma questão aqui? Porque assim, ó, quando a gente vê um texto como esse, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, ele está falando da palavra, né? A palavra em voz implantada que é poderosa para salvar a vossa alma. A primeira coisa que a gente faz é associar salvar, o verbo salvar aqui, com salvação no sentido de entregar a vida a Jesus Cristo. Só que Tiago ele já está falando com irmãos em Cristo. Tiago ele já está falando com amados irmãos, ele já está falando com cristãos, ele já está falando com gente crente. Então ele já está falando com pessoas salvas. Então, nem sempre a palavra de Deus, quando ela usa o verbo salvar, ela está se referindo à salvação no sentido de entregar a sua vida para Jesus. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Por causa de outros vários versículos que a gente tem. Então, quando os discípulos estavam no barco junto com Jesus e veio aquela tempestade, os discípulos eles falaram isso daqui, ó. Os discípulos foram acordá-lo, Jesus estava dormindo, lembra, né? Tempestade, as águas turbulentas ali, tudo, Jesus dormindo, rapaz. Aí os discípulos foram acordar Jesus e é o que eles falaram. Senhor, salva-nos. Vamos morrer, né? A NVI ela fala assim, vamos morrer. A revista atualizada fala, pereceremos. Então, salvação aqui não é no sentido de ser salvo espiritualmente, ser salvo entregando a vida para Jesus. Salvação aqui, na verdade, é um grito aqui dos discípulos pedindo para que Jesus salve eles da morte, porque eles achavam que iam sucumbir a aquelas ondas. Olha um outro exemplo aqui, interessante isso daqui, ó. Pedro ele está andando até Jesus, ele está andando sobre as águas, e aí Pedro começa a reparar, importante isso daqui, ele começa a reparar na força do vento, e aí ele tem medo. E na medida que ele tem medo, ele começa a afundar, ele começa a submergir, e olha o que ele grita,
salva-me, Senhor. E é lógico que pelo contexto, Pedro não está entregando sua vida a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele tá pedindo aqui para Jesus salvá-lo de afundar, de submergir, de morrer afogado por conta de afundar. Outro texto aqui, ó, Mateus 9, 20 a 22. Outro um texto interessante para a gente mostrar isso. Diz assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ó como está grifado aqui, ó, ficarei curada. Essa informação é importante. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. A Revista Atualizada ela faz questão de colocar literalmente aqui, ó, te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Então salvação aqui certamente não está falando de uma entrega de vida a Jesus Cristo. Não que a mulher não tenha feito isso, mas o texto não registra isso para nós. De acordo com o contexto, salvação aqui é no sentido de cura. Tanto é assim que se você for ler esse texto na NVI, a NVI nem usa a palavra salvar. A NVI vai dizer a tua fé te curou. Porque esse é o sentido. O contexto ele indica para nós. Então nem sempre a palavra salvar ela aponta para uma salvação espiritual. Então, o que Tiago ele quer dizer quando ele fala salvar a vossa alma? Gente, é uma interpretação do texto orientada pelo seu contexto. Qual que é a dinâmica da epístola de Tiago? Existem provações, existem testes na nossa vida que vão nos desafiar na nossa obediência à palavra de Deus. Situações em que vão requerer de nós profunda disciplina na obediência da palavra de Deus. Então, salvar a vossa alma tem esse sentido. A palavra em nós implantada, ela vai nos orientar a reagirmos de forma adequada. Ela vai nos orientar, ela vai nos instruir a que nós escolhamos a melhor ação, a ação que melhor agrada a Deus, a ação que melhor se harmoniza com a vontade de Deus. É nesse sentido, ele está falando para crente, então ele não está falando de salvação, ele está falando de salvar o cristão de erros, né? De salvar o cristão de cometer deslizes e tropeços, de ser reprovado nesses testes que a vida nos oferece e que oportuniza para nós a chance de nós mostrarmos onde está a nossa confiança, a nossa fidelidade. Então uma interpretação do texto orientada pelo contexto. E você lembra, ainda uma interpretação do texto orientada pelo contexto, a nossa ação, a nossa reação, ela determina a nossa recompensa. Então, salvar a nossa alma também no sentido de nos salvar de disciplinas da parte de Deus, como num primeiro momento o afastamento, né, a perda de comunhão com Deus quando nós estamos em pecado, quando nós adotamos uma postura pecaminosa, quando nós prolongamos uma postura pecaminosa por muito tempo, e isso gera um distanciamento, isso gera uma ruptura no nosso relacionamento com Deus. Isso é uma forma de Deus nos disciplinar. É um primeiro momento, a disciplina de Deus ela acontece nesse nível, de nos afastarmos, de termos o nosso relacionamento com Ele rompido. E na medida que nós obedecemos a palavra que está implantada no nosso coração, todas essas coisas elas são evitadas. Nós somos salvos dessas coisas. Somos salvos de agirmos de modo a não agradar a Deus e somos salvos das consequências que essa ação vai trazer para a nossa vida. Olha o versículo 22. Aí ele vai dizer assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Isso daqui é bem bacana, porque agora ele vai fazer um contraste. Ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então ele vai fazer um contraste entre aqueles que praticam a palavra e não somente ouvintes. Gente, daí logo uma ressalva aqui, né? Tiago não está dizendo que não é para você ouvir a palavra de Deus, tá bom? É lógico que para você chegar ao nível de praticar a palavra de Deus, você precisa primeiro escutar a palavra de Deus. Você precisa primeiro ouvir a palavra de Deus. Aí a gente vai voltar para aqueles dois aspectos do processo que Tiago ele ensina para nós. O processo de cognição, onde você primeiro assimila, você compreende, você entende. E num segundo momento, o processo do aspecto prático, onde aquilo que você assimilou, onde aquilo que você compreendeu, aquilo que você adquiriu em termos de conhecimento, você agora põe em prática. Aquilo conduz, aquilo direciona, aquilo orienta o seu jeito de fazer as coisas, o seu jeito de viver. Então, é óbvio que para você ser praticante da palavra, você tem que primeiro ouvir. O que ele está dizendo, e é por isso que eu destaquei ali a palavra somente em amarelo. Deus ele não quer que você seja somente ouvinte. Deus ele não quer que você interrompa o processo de crescimento e pare no aspecto cognitivo, o aspecto da assimilação. Deus ele quer que você avance, que você passe também para o aspecto prático. Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, esses ouvintes, essas pessoas que são somente ouvintes, eles interromperam o processo de crescimento e ficaram só no aspecto da assimilação, o aspecto cognitivo, eles estão enganando a si mesmos. E ele vai explicar por que eles estão enganando a si mesmos. Mas então eu quero já deixar estabelecido aqui, para você não se perder, um contraste que existe entre aqueles que praticam a palavra de Deus e aqueles que são apenas ouvintes da palavra de Deus. Então agora, a partir daqui, Tiago ele vai fazer essa distinção. Esses que são apenas ouvintes, ele vai explicar por que eles estão se enganando. Ele vai dizer assim, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, ou seja, aquele que interrompeu o processo, ele ficou só
só no aspecto cognitivo, ele é ouvinte, mas ele não vai além disso, ele não coloca aquilo que ele ouve, aquilo que ele assimila, aquilo que ele aprende em prática. Então esse homem, que é apenas ouvinte, ele assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então um homem que se olha no espelho e depois que ele deixa, né, o espelho para trás, depois que ele sai dali, daquele lugar onde ele vê o seu reflexo, ele já logo se esquece daquilo que ele viu, ele logo se esquece do seu reflexo no espelho. Esse homem é aquele que é apenas ouvinte da palavra. Então o que ele está dizendo aqui? Trocando por miúdos, né? A ilustração não é difícil, ele está se apropriando de uma figura. O que ele está querendo dizer assim? Existem pessoas que a gente sabe que eles são meros ouvintes, eles são apenas ouvintes, eles são somente ouvintes. Por quê, Tiago? Porque são pessoas que não rompem esse aspecto da assimilação e passam para o aspecto prático de uma vida pautada pela palavra de Deus. Essas pessoas, elas estão enganando a si mesmas. A sensação que essas pessoas dão para nós é de que elas ouvem a palavra de Deus. Note o paralelo com a ilustração que Tiago usa. Pessoas que se olham no espelho e logo se esquecem daquilo que viram. Então, pessoas que ouvem a palavra de Deus e parece que logo se esquecem daquilo que ouviram. Parece que logo se esquecem daquilo que aprenderam. E aí um desafio, né? Porque a gente diz assim, você não pode interromper o processo no aspecto cognitivo, mas a sensação que dá aqui é que tem gente que ouve a palavra de Deus e nem assimila, nem compreende os ensinos bíblicos. Então, essa pessoa que escuta a palavra de Deus e não a põe em prática, é como um homem que se olha no espelho e logo esquece daquilo que viu. Então, um homem que ouve a palavra de Deus, mas parece que logo esquece aquilo que lhe foi ensinado. Então, o contraste aí marcado pela conjunção adversativa, mas, porém, contudo, todavia. Agora, assim como ele falou daqueles que são apenas ouvintes, ele vai falar daqueles que são praticantes da palavra. Os praticantes da palavra, eles são assim, ó. São aqueles que consideram atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade. Esse praticante da palavra persevera na lei, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Na cabeça de Tiago, ouvir e não praticar é negligenciar aquilo que você ouviu. E o praticante da palavra, ele não faz isso. Ele é operoso praticante. A prova de que você não é um mero ouvinte da palavra, a prova de que você não é um ouvinte negligente é que você põe a palavra em prática. Gente, isso daqui é sensacional, é sensacional. Aí Tiago fala assim, ó, esse quem, pastor? Esse homem, essa pessoa que é praticante da palavra de Deus, aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, ele será bem-aventurado naquilo que realizar, ele será feliz naquilo que ele realizar. Gente, isso é tremendo, porque assim, não dá de novo para não lembrar do Salmo 1, que diz assim, ó, bem-aventurado o homem que... Aí eu já grifei para você, ó, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, de novo, os parâmetros que valem para uma vida de felicidade, os parâmetros que valem para uma vida de sucesso, são os parâmetros bíblicos. Um homem bem-sucedido, um homem bem-aventurado, um homem feliz naquilo que ele faz, é o homem que obedece, é o homem que pratica a palavra de Deus. Tiago está falando isso com todas as letras, a gente vem trabalhando um pouco esse tema ao longo dessas pregações, mas agora a gente chegou num texto que Tiago ele fala isso assim, de forma aberta, de forma transparente. O homem bem-aventurado, o homem feliz é aquele homem que pratica a palavra de Deus. É assim que o Salmo 1 fala, né? O seu prazer está na lei do Senhor, ele medita na sua lei de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá no devido tempo o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Ou seja, nas suas ações e nas suas reações, nas suas escolhas e nas suas decisões, ele sempre reage, ele sempre opta por uma conduta dirigida pela palavra de Deus. Isso é sucesso, isso é felicidade de acordo com a palavra de Deus. Então, versículo 26, já para a gente caminhando para o final. Diz assim, ó, se alguém supõe ser religioso, e aí só um parênteses aqui, tá? Sobre essa questão da religiosidade, da vida religiosa ou da religião. O pastor Marcelo Dias, ele ensina para nós que essa palavra aqui ela tem um sentido de vida devocional, uma vida de adoração. Ou seja, uma vida de relacionamento profundo e íntimo com Deus. É nesse sentido. Então, se alguém acha que tem uma vida de profundo relacionamento com Deus, é isso que ele está dizendo aqui. E aí, quando você tem posse dessa informação, as coisas elas mudam de perspectiva. Porque ele diz assim, ó, se alguém supõe ser religioso, ou seja, se alguém supõe que tem profundo relacionamento com Deus, deixando de refrear a língua, ao contrário, enganando o próprio coração, a sua religião é vã.
Porque assim, ó, na hora que você passa por situações que testam a sua confiança, que testam a sua obediência à palavra de Deus, na hora que você passa por provações, ele está dizendo aqui, o homem que supõe que tem um relacionamento com Deus íntimo, sadio, mas não deixa de refrear a sua língua, ele está enganando o próprio coração, ele está fazendo uma referência ao que ele já disse antes, é aquele homem que é apenas ouvinte da palavra, ele está enganando a si mesmo. Por que ele está enganando a si mesmo? Gente, olha lá para o Salmo 1 para você ver. O homem bem-aventurado, ele é um homem que não adota os valores desse mundo. Ele é um homem que não adota os valores e os parâmetros dos ímpios. Ou seja, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não copia, ele não molda o seu procedimento de acordo com esses valores, com esses parâmetros. Então, olha como tem uma similaridade profunda aqui. O homem que não refreia a língua, ele está se comportando de acordo com os valores do mundo e não de acordo com os valores de Deus. Então, se você supõe que tem um relacionamento com Deus, mas você reage de acordo com os valores desse mundo, é óbvio que o seu relacionamento com Deus é vazio. Por quê, pastor? E aí o versículo 2 do Salmo 1 ele continua ensinando isso pra gente. Porque ó, o homem bem-aventurado, ou seja, o homem que é feliz, aquele homem que tem sucesso naquilo que ele faz, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Isso aqui você tem que entender. Se você não entender mais nada, você tem que entender isso daqui. Você que supõe ter um relacionamento profundo e sadio com Deus, mas reage adotando para si uma postura, uma conduta, um procedimento que se adequa aos valores do mundo, você está revelando que o seu relacionamento com Deus ele é vazio. Por quê? Porque Salmo 1, versículo 2, revela para nós que não existe relacionamento com Deus à parte de uma vida de meditação na palavra de Deus. Olha o que diz lá Salmo 1:2. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Se você lembrar do versículo 3, é isso que faz com que o homem seja bem-sucedido, que ele seja como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que ele seja feliz e bem-aventurado em tudo que ele fizer, que ele tenha sucesso, que ele tenha êxito em tudo que ele fizer. Êxito no sentido de que é um homem que obedece, de que é um homem que quando ele é provado, de quando ele passa pelos testes, ele adota a postura que se harmoniza com a palavra de Deus. Então é assim, ó, se você supõe que tem um relacionamento com Deus, se você supõe que tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus, e na hora que vem os testes, na hora que vem a provação, você reage de acordo com os padrões desse mundo, com os valores desse mundo, com os parâmetros desse mundo, você está revelando que o seu relacionamento com Deus ele é vão, ele é vazio. Por quê? Porque não existe relacionamento com Deus à parte de uma vida de meditação na sua palavra, versículo 2 do Salmo. O seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Por isso a minha insistência para que você estude a palavra de Deus, para que você leia, para que você se debruce sobre a palavra de Deus. Isso é se relacionar com Deus de forma profunda, de forma sadia, e é isso que vai moldar o seu caráter, e é isso que vai trazer para você suporte, para que na hora que as provações venham, para que na hora que os testes da vida se levantem contra você, você reaja de modo a fazer a vontade de Deus, de modo a agradar a Deus, ou seja, você reage de modo a obedecer a sua palavra. Como você vai obedecer a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Então ele está dizendo isso daqui. Se você supõe que você tem relacionamento profundo e íntimo com Deus, mas na hora que o teste se levanta, você não refreia a língua, por exemplo, então você está mostrando para nós que você não tem esse relacionamento profundo que você pensa que tem. Que na verdade seu relacionamento com Deus é um relacionamento vazio. E se você continua adotando postura, se você continua reagindo de modo a desagradar a Deus, a desobedecer a sua palavra, e acha na sua cabeça que você tem relacionamento com Deus, você está enganando a você mesmo. É isso que o texto está dizendo. Você tem que entender isso daqui. Então, o relacionamento com Deus inevitavelmente passa pelo tempo que você investe na meditação da palavra. O Salmo 1, versículo 2. Nessa lei medita dia e noite, a sua satisfação está na lei do Senhor. Se você diz ser religioso, né? Se você entende que você tem um relacionamento profundo e íntimo com Deus, mas não dedica tempo à meditação da palavra, que é a forma de se relacionar com Deus, então que você tem um relacionamento vazio. Não existe relacionamento com Deus à parte da sua palavra. Essa é a grande verdade. A ferramenta, o instrumento que Deus escolheu para que nós fôssemos moldados em nosso caráter, para que nosso caráter ele fosse moldado à semelhança de Cristo, foi a palavra de Deus. Para você reagir, para você agir de modo que agrade a Deus, de modo a fazer a sua vontade, você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você supõe na sua cabeça que você é religioso, que você tem um profundo relacionamento com Deus, mas você não tem vida de meditação na palavra de Deus, então o seu relacionamento com Deus ele é vazio. Pastor, então qual que é a prática resultante de uma vida de relacionamento sadio com Deus, ou seja, de uma vida de reflexão e de meditação na sua palavra? Então Tiago vai responder para a gente no versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Então um relacionamento sadio, um relacionamento puro, um relacionamento sem mácula, um relacionamento que não é manchado por valores desse mundo, por valores que não se adequam à palavra de Deus,
é essa daqui, ó. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Gente, aí rapidinho. Não necessariamente só os órfãos e as viúvas, tá? Quando ele fala órfãos e viúvas aqui, é porque na época dele, na época de Tiago, na época de Cristo, os órfãos e as viúvas eram aquelas pessoas extremamente desamparadas. A mulher que, quando o marido morria, ela ficava à mercê da sorte, porque ela não tinha quem a sustentasse. E os órfãos, a mesma coisa. Então ele está falando de pessoas desamparadas, tá? Você olha para a realidade atual dos nossos dias e você percebe que existem viúvas e órfãos que, pelo menos no aspecto financeiro, no aspecto material, eles estão muito bem amparados, né? Às vezes recebem pensões, às vezes herdam patrimônio que garante para eles uma vida tranquila no sentido financeiro e material. Então, Tiago, quando usa essas duas figuras aqui, ele está falando para nós de pessoas que estão desamparadas. Nos nossos dias, pode ser uma viúva, pode ser um órfão, mas outras pessoas também que vivem em condição de desamparo, né? Que não tem a quem recorrer. Essa coisa de que os órfãos e as viúvas eram as pessoas desamparadas na época de Tiago, isso é tão verdade que é só você lembrar daquele episódio onde Jesus está lhe vendo as pessoas entregarem suas ofertas e ele se depara com a viúva pobre. Então você tem essa narrativa da viúva pobre nos evangelhos, quando ela dá 2 leptos, né, 2 moedinhas que ela tinha lá. Isso expressa, isso denota o quão ela era desamparada. O que ela tinha era irrisório, o dinheiro que ela tinha era ínfimo. E Jesus ele até faz uma comparação ali, dizendo que ela deu tudo o que tinha em contraste com homens ricos que estavam depositando grandes fortunas, mas faziam isso por vaidade, né, para aparecer. E aquela mulher, ela deu mais do que todo mundo, embora fosse uma mulher desamparada. Então é nesse sentido. Então, em nossos dias, os órfãos e as viúvas, eles englobam um grupo ainda maior, um grupo de pessoas que estão desamparadas, que não tem a quem recorrer. É nesse sentido. Quando você, então, sofre uma situação de injustiça, o que Tiago está ensinando para nós? Que você vai abandonar a prática incorreta, a reação, a postura incorreta diante dessa situação, que seria extravasar a ira por meio de palavras ríspidas, palavras duras, palavras que machucam, e adotar a postura correta bíblica, que é a de estar pronto para ouvir, né? Ou seja, de fazer uma avaliação adequada de toda a situação antes de extravasar qualquer tipo de sentimento que você tem, especialmente a ira. E muito mais do que isso, porque o que Tiago está dizendo aqui nessa conclusão para nós é assim, faça pelos outros aquilo que você espera que Deus faça por você. Se você espera que Deus use pessoas para ajudar você nessa situação de justiça que você está vivendo, então seja você também uma ferramenta nas mãos de Deus para ajudar outros que estão passando por situações de injustiça, pessoas que se encontram completamente desamparadas, que não têm a quem recorrer. Nossa, que fantástico e que fenomenal. Guardar-se incontaminado do mundo significa dizer não levar uma vida dirigida pelos valores mundanos. Então, pensando em tudo isso que a gente aprendeu, uma reação que demonstra o profundo relacionamento que você tem com Deus é se colocar como instrumento e como ferramenta para auxiliar outros que estão passando por situação de injustiça tal qual você também está passando. E guardar a si mesmo incontaminado do mundo é não adotar para si uma reação, um procedimento, uma postura compatível com os valores desse mundo, mas adotar uma postura compatível com os valores bíblicos, os valores de Deus contidos na sua palavra. E é por isso que o professor Marcelo Dias, ele faz uma síntese, né? Ele resume todo o princípio desses versículos na seguinte frase: a reação adequada à prova da injustiça é permitir que a palavra implantada se torne prática por meio de expressões de devoção verdadeira. Então, abandone a prática incorreta, extravasar a sua ira por meio daquilo que você fala, adote uma postura correta, pronto a ouvir, e adote uma prática de vida cristã que revele, que manifeste a verdadeira devoção que você tem a Deus, que é não ficar em casa de braços cruzados, mas servir de ferramenta e instrumento nas mãos de Deus para ajudar pessoas que têm passado por situações de injustiça. Faça por elas aquilo que você gostaria que fizessem por você. Essa é a grande mensagem do texto para todos nós essa noite. E como eu digo sempre, eu não quero menos. Eu não quero menos para a nossa família, eu não quero menos para os membros da Igreja Batista Vida em Cristo e para os meus irmãos em Cristo de modo geral do que isso. Que paulatinamente, progressivamente, no nosso crescimento de vida cristã, a nossa vida ela esteja cada vez mais moldada, ela esteja cada vez mais adequada à palavra de Deus. Que paulatinamente a gente abandone posturas incorretas, posturas que são reprovadas pela palavra de Deus, e no lugar dessas posturas incorretas que abandonamos, nós acrescentemos à nossa vida as posturas corretas. Então, no lugar de expressar a sua ira por meio daquilo que você fala, que você manifeste a verdadeira adoração, a verdadeira devoção, um verdadeiro relacionamento com Deus, que isso seja
manifesto e expresso por meio da sua vida quando você se coloca como instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas que estão desamparadas, talvez às vezes vivendo uma situação pior do que a sua. Embora você esteja vivendo uma situação de injustiça, saiba que existem outras pessoas vivendo situação de injustiça também, talvez pior do que a sua, e que elas podem ser ajudadas e auxiliadas por você. Que não sejamos, meus irmãos, que não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, mas que nós sejamos praticantes dessa palavra, operosos praticantes, que glorificam e dignificam o nome de Deus por meio daquilo que fazem. E eu não quero menos do que isso para você que é da nossa igreja, eu não quero menos do que isso para você que é nosso irmão em Cristo. Vamos fazer uma breve oração e aí a gente já termina por hoje. Deus, obrigado pela tua palavra riquíssima, Senhor. E pensando nos dias que nós temos vivido, Senhor, nas provas e nos testes, né, que nós estamos sendo submetidos nesse dia, Pai, que a nossa reação ela seja uma reação que demonstre o quanto nós estamos abandonando, Senhor, uma postura incorreta, uma postura que não se coaduna com a tua palavra, e o quanto nós estamos adotando, Senhor, as posturas corretas, Pai. E nesse sentido aqui, Deus, que diante de situações injustas que às vezes se levantam na nossa vida, que aparecem na nossa vida, Pai, que nós entreguemos essas situações a Ti, Senhor, que nós coloquemos essas situações diante de Ti, Deus, esperando que o Senhor haja, que o Senhor, Deus, faça de acordo com a Tua vontade, Pai. E enquanto isso, Deus, colocando essa situação, ou seja, não reagindo, não extravasando, não expressando a nossa ira por meio daquilo que a gente diz, como é o caso aqui do texto. Ao contrário disso, Deus, que a nossa prática de vida, que a nossa conduta, ela manifeste a nossa verdadeira devoção, ela manifeste o profundo relacionamento e o relacionamento íntimo que nós temos contigo, Pai. E que isso se dê, como o Tiago ele ensina aqui para nós, na medida em que nós nos colocamos como ferramenta e como instrumentos nas tuas mãos para ajudar outras pessoas que também estão passando por injustiça e que, numa situação às vezes muito pior do que a nossa, se encontram inclusive completamente desamparadas, Pai, sem ter a quem recorrer. Que nós sejamos, Deus, esses instrumentos, essas ferramentas nas tuas mãos para que essas pessoas desamparadas, Pai, elas possam sentir o teu amor por meio da nossa prática de vida, Pai, que assim o teu nome seja glorificado e seja exaltado por meio da nossa vida cristã, Senhor. Faz a tua vontade na vida de todos os meus irmãos, eu continuo te rogando pela tua bênção, a tua proteção, a tua condução, o teu sustento, Pai, diante desses dias turbulentos de Deus, e te rogo, Pai, que o Senhor faça a tua vontade sobre nós, a nossa igreja e cada um dos nossos irmãos. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Gente, a gente vai ficando por aqui, morrendo de saudade, cansado já de toda essa situação, mas confiante de que Deus está no controle de todas as coisas. No tempo certo a gente vai poder voltar a nos reunirmos, voltar a celebrarmos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Enquanto isso, que Deus abençoe a todos, é o meu desejo, é a minha oração por todos os meus irmãos. Boa noite.